Olá, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adilson e o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, tudo bem? Hoje eu quero convidar você mais uma vez para ir dando o seu like, vai dando o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal, porque isso é super importante para o crescimento desse canal. Tá legal? E o tema de hoje também é um tema considerado muito polêmico entre o povo evangélico. Por quê? Porque existe uma polêmica muito antiga entre os tradicionais e os pentecostais. É o termo chamado reteté. Mas eu sei que muita gente não sabe o que significa reteté. O que é reteté, afinal de contas? Reteté é uma forma de manifestação espiritual em que a pessoa não consegue controlar o seu corpo. A pessoa começa a correr, pular, sapatear, rir, começa a bater palmas, porque ele não consegue controlar aquela euforia, aquela coisa tão forte que ele está sentindo. Então, isso é reteté. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia fala a respeito disso? Existe algum texto bíblico que mostra alguma coisa parecida com isso, pelo menos? Talvez semelhante? Que fala de pessoas que eram cheias do Espírito Santo e que elas faziam esse tipo de coisa, que elas mostravam esse poder pulando, sapateando, correndo, enfim. Existe algum texto bíblico? A intenção desse programa não é mostrar para você, falar quem está errado, quem está certo, quem está errado, mas é mostrar dentro da Bíblia Sagrada os exemplos para que você tire a sua própria conclusão. E um dos textos que eu quero destacar para você está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Esse texto narra a descida do Espírito Santo. Esse texto diz assim, que na época que estava chegando a festa do Pentecostes, era uma festa muito popular entre o povo judeu. O que era o Pentecostes? Era uma festa onde as pessoas se reuniam para celebrar a colheita. Eles se reuniam para agradecer a Deus pela colheita maravilhosa que eles tiveram durante aquele ano. Então eles ajuntavam os seus produtos, os seus bens, tudo que eles conseguiam na agricultura, e eles levavam e apresentavam diante do Senhor como forma de agradecimento. Eles não estavam ali naquele lugar reunidos porque eles queriam os dons espirituais. Eles não estavam ali reunidos porque eles queriam falar em línguas. Eles não estavam ali reunidos porque eles queriam o dom da revelação, o dom da cura. Não era nada disso, mas eles estavam ali em agradecimento a Deus. E a palavra fala o quê? Que houve um ruído, um vento forte e impetuoso. E todos que estavam reunidos no mesmo lugar, sentados, foram cheios do Espírito Santo. Observa o detalhe. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam sentados. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Prestar atenção? O texto não fala que eles estavam pulando, sapateando, dançando, mas eles estavam sentados. É sinal que eles estavam ouvindo atentamente a ministração daquela noite. E a ministração foi tão impactante que eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto também está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. É um texto que fala a respeito das primeiras comunidades. Esse texto, ele deixa bem claro que quando os apóstolos estavam orando, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra do Senhor com intrepidez. Ou seja, passaram a anunciar a palavra do Senhor com autoridade, com sabedoria. É isso que eles estiveram fazendo ali, anunciando a palavra do Senhor. Por quê? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem um desejo ardente no seu coração de falar dessa palavra para as outras pessoas. Ele tem um desejo ardente de falar do poder de Deus, desse Deus maravilhoso para as demais pessoas que ainda não o conhecem. Então, vocês observaram? Lá em Atos 2, eles estavam sentados, reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 4, eles estavam reunidos ali, quando os apóstolos começaram a orar, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra com intrepidez.
Prestaram atenção? Agora o terceiro texto que eu quero citar, que é o texto mais polêmico, é o que mais se parece com esse movimento espiritual que acontece nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e também nas religiões afros. Candomblé, por exemplo, também aparece isso, que o povo pula, sapateia, rodopia, dança, enfim, esse tipo de coisa. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. O texto fala que Elias desafia os profetas de Baal, 450 profetas, para mostrar quem era o Deus verdadeiro. E Elias fala para eles que eles deveriam pegar 2 novilhos e cortar em pedaços, e Elias faria a mesma coisa. Eles iam fazer um altar, colocar lenha, mas não deveriam colocar fogo no altar, porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E diz a palavra do Senhor que aqueles 450 profetas de Baal, eles se reuniram, começaram a dançar em volta daquele altar deles ali, começaram a correr em volta do altar, começaram a cantar, gritar, pulavam em cima do altar, desde a manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. Não desceu fogo do céu. Por quê? Porque não era um Deus verdadeiro, era um Deus falso. Por mais que eles se esforçaram, não desceu fogo do céu. O que Elias faz? Elias, primeiramente, antes dele clamar ao Deus, Elias, primeiramente, ele repara o altar do Senhor. Aquele altar que estava destruído, porque eles estavam pulando em cima ali, rodopiando, correndo, Elias, primeiro, ele repara o altar do Senhor, ele coloca o holocausto em ordem. Ele pega aqueles novilhos, coloca em ordem, tudo bonitinho ali. Elias cava uma vala, né, que fala um rego, no texto fala um rego, uma vala, e ele enche de água aquela vala, e molha toda a lenha com aquela água ali, e Elias começa a clamar a Deus, começa a orar, e desce fogo do céu e consome o holocausto, provando que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Vocês prestaram atenção? Os profetas de Baal, eles começaram a pular, a correr, gritar, fazer um auê enorme, mas Deus não estava naquele barulho, Deus não estava no meio daquele barulho. E Elias ora ao Deus do céu e desce fogo do céu e consome o holocausto. Para concluir, eu quero que você preste muito bem atenção, porque o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 30, que aquele povo, antes de chegar no capítulo 14, lá no capítulo 1, diz a Bíblia Sagrada que a igreja de Corinto não faltava dom nenhum para eles, existiam todos os dons dentro daquela igreja. Só que Paulo os adverte, lá no capítulo de número 14, os adverte por quê? Porque estava virando uma bagunça no meio do povo de Deus. Por quê? Eles começaram a trazer práticas pagãs para dentro do cristianismo, para dentro da igreja. Começaram a trazer várias práticas pagãs, coisas que não condiziam com o cristianismo. Então Paulo os adverte. Paulo ainda fala para ele que se as pessoas falarem em línguas, que 2 ou 3 no máximo falassem línguas dentro da igreja, e que houvesse intérprete. Caso não houvesse intérprete, era para permanecerem calados. Olha só o que Paulo fala. Não é simplesmente, vamos orar, todo mundo aí começa a falar em línguas. Não, gente. Se não tiver intérprete, Paulo falou que era para permanecer calado. Prestaram atenção? Então é isso que Paulo fala, Paulo adverte, Paulo fala também, se tiver profecias, que enquanto um profeta estiver falando, os demais ficam calados, permanecem calados, né? E que as pessoas sejam instruídas. Então é nesse sentido que Paulo começa a advertir aquele povo. Por quê? O culto a Deus virou uma bagunça, as pessoas já não iam mais para a igreja para adorar o Senhor, que a função do culto é o quê? Adorar o Senhor. Mas as pessoas estavam indo para a igreja para querer demonstrar espiritualidade, correndo, pulando, falando em línguas, passando revelações. Não é possível que enquanto o pastor está pregando, o pastor está ministrando a palavra, uma outra pessoa também comece a falar no meio ali, porque está atrapalhando. Enquanto as pessoas estão pulando, sapateando, está tirando o foco que é o altar, está tirando o foco da mensagem, que é a mensagem de adoração, a mensagem de conserto, de cura, de libertação, está tirando o foco. Então é isso que Paulo repreende o povo de Corinto, porque o culto havia virado uma bagunça. Não estou dizendo que você
não pode sentir isso, muito pelo contrário, você pode sentir, né, essa emoção grande, essa vontade incontrolável entre aspas, porque a palavra fala que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas, então há tempo determinado para todas as coisas. Se é o momento a pessoa está sendo ministrado, está sendo pregada a palavra, é o momento de você permanecer calado, permanecer em silêncio, somente glorificar o nome do Senhor e prestar atenção no texto. Porque a sua espiritualidade não vai ser medida pelo número de línguas que você fala. Não vai ser medida se você pula, rodopia, sapateia, se você é mais espiritual do que os outros ou não. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas estavam tendo dissensões entre eles, um se achava mais espiritual do que o outro, então as pessoas não prestavam atenção. E Paulo acaba repreendendo aquelas pessoas por causa dessas práticas pagãs que haviam sido introduzidas no meio do povo cristão. O que acontece? A pessoa pode até ir na igreja, pode ficar o culto inteiro, né, sentindo essas manifestações espirituais, sair de lá cheio, sentindo aquele calor queimar no peito. Mas quando ele sai porta fora da igreja, pergunta para ele o que foi pregado. Provavelmente ele não vai nem lembrar do que foi pregado. Por quê? Ele não estava prestando atenção na palavra, mas ele estava ali para que as pessoas prestassem atenção nele. Então, muito cuidado. Existem essas manifestações? Existem, eu sei que existe. Eu sou pentecostal também, mas existe tempo determinado para todas as coisas, hora para você fazer as coisas, lugar para você fazer as coisas. Então, que você medite nessa palavra, que você vai para a igreja, o intuito é para adorar ao Senhor, não é para você mostrar a sua espiritualidade, porque você vai mostrar isso lá fora do mundo que você tem que mostrar isso, não é dentro da igreja. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.